Olá, bem-vindos a mais um Bíblia Toda, 18ª semana. Nós começamos a semana passada a falar sobre a história de Jó e ainda vamos completar na semana que vem. Então aqui está o que compreende do capítulo 16 até o 36, 21 capítulos que nós vamos ver o centro, o coração, a explicação do livro de Jó, que no comecinho é o contexto, né? O que aconteceu, descrição das desgraças que aconteceram sobre Jó, da conversa de Deus com Satanás e os amigos dele chegando. Agora vem esse embate, conversa de amigo contra amigo, Jó replica, os amigos falam, e no final, na semana que vem, o desfecho dessa história. E esse livro é um livro muito, muito importante, muito interessante, e eu quero então que você preste atenção no que você vai ler essa semana, porque poucas pessoas entendem na profundidade o livro de Jó. O livro de Jó com toda a sabedoria, com todo o segredo, aspectos de ciência e coisas que você não entende, porque lendo o que os 4 falam ali, e na verdade tem um segredo aqui, porque não são 4, são 5, todos parecem ter razão. O que Jó fala tem razão, os seus amigos falam tem razão, e obviamente o que Deus fala tem razão, e então por que a discussão, né? Vamos ver se você entende agora um pouco mais o livro de Jó. Agora é claro, começando aqui a nossa primeira parte da aula, respondendo as perguntas da semana anterior. Eu vou responder 2 das 3, porque a terceira também vai passar por aquilo que você vai estudar aqui agora, e nós vamos explicar aqui nesses próximos vídeos. Primeira pergunta foi: qual o menor e o maior versículo da Bíblia? Quiz bíblico aqui, né? Interessante, na semana 17, naquilo que você leu na semana 17, que foi de Esther 5 até Jó 15, você leu o menor e o maior livro da Bíblia. Livro não, versículo da Bíblia. Alguma ideia aí? Alguma ideia? Vamos lá. O menor versículo da Bíblia é Jó capítulo 3, versículo 2. E Jó falando disse. Só isso. E Jó falando disse. Então são 3, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palavras aqui. 15 letras, aliás. E Jó falando disse. Se colocar os 2 pontos, coloca aí 16 caracteres no versículo. Menor versículo da Bíblia. E, como diria alguém no passado, falou e disse. Então, e o maior? E o maior versículo da Bíblia está no livro de Esther. Eu não vou ler aqui porque ele é o maior, né? Mas se você for no Esther, no capítulo 8, versículo 9, quando fala que o rei teve aquele favor a Mardoqueu, foram chamados os escrivãos do rei, e naquele mesmo tempo, mês terceiro, se escreveu conforme tudo quanto Mardoqueu, quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores, e vai falando de tudo isso aqui, muitas e muitas linhas de versículo, o maior versículo da Bíblia, Esther 8:9, o menor versículo da Bíblia, Jó 3:2. A segunda pergunta, ainda no livro de Esther, é: o livro de Esther conta a história de 3 mulheres e seus destinos. 3 mulheres que compreendem o enredo inteiro do livro de Esther. Olha que interessante. Toda a história gira em torno de 3 mulheres. Vejam só vocês a autoridade, o poder, a influência das mulheres. Quem são essas 3 mulheres? Eu acho que a maioria de vocês acertou 2. A terceira é pouquíssimo conhecida. Talvez pela maneira como eu fiz a pergunta. E se você leu a história de Esther, você vai encontrar aqui. Estou até curioso para ver se alguém mandou aí os seus comentários acertando essa resposta. Óbvio. E eu vou falar pela ordem cronológica, tá? Porque óbvio que a mulher que mais aparece no livro de Esther é Esther. Mas a primeira mulher que define essa história é Vasti. Vasti, que é a rainha, que diz não para o rei, e por causa disso vem a Esther como rainha. Então, a posição de Vasti, o posicionamento dela, o confronto dela com Assuero, define o resto da história. Vasti é a primeira mulher. Esther é a segunda mulher, que conta toda essa história mesmo. Ela é a judia pobre,
pequenina, sem família, né, sem pais e mães, morando com seu primo, que de repente se torna a rainha do império mais poderoso da terra e casada com um homem mais poderoso, portanto, com o rei Xerxes ou Assuero. Esther. E a terceira? A terceira mulher que define muita coisa nessa história é a mulher de Amã, Zeres. Zeres. Aqui o livro de Esther fala dela algumas vezes. Quando Amã chega em casa e conta o que está acontecendo, e ela é a conselheira. Ela e os sábios de Amã falam para ele construir a forca. Ela que diz que Mardoqueu, sendo judeu, está ganhando e ele vai perder, que é essa história histórica da pergunta anterior da semana, que era Mardoqueu, judeu, contra Amã, o Agagita, descendente de Amaleque. Ouça o vídeo da semana passada se você quer entender melhor isso. Então, quem são as três mulheres que marcam o livro de Esther? Vasti, Esther e Zeres. E a terceira pergunta é: quantos eram os amigos de Jó? Eu sei que a primeira coisa que vem à cabeça aqui, porque está escrito, são os 3 amigos que chegaram lá e ficaram com ele e ficaram 7 dias só ali chorando, sofrendo, em silêncio, como é a postura de um amigo que quer realmente consolar o outro que está na forte dor. Mas aí eles começam a falar e essa resposta eu só vou dar no final, porque tem uma pegadinha aqui, é claro, quando você vai lendo essa história, 3 não é 3, né? Então, nesse comecinho aqui, eu quero falar um pouquinho sobre como foi, né, o retrospecto dos primeiros 15 capítulos aqui, né? Nos primeiros 15 capítulos, esses 3 amigos, que são o Elifaz, o Bildade e o Zofar, falam. Então, no começo, eles estão em silêncio com Jó, curtindo aquela dor, vendo o estado deplorável do seu amigo, que era tão grande e poderoso, e agora estava lá quase que morto, né? Cheio de chagas, se coçando com uma telha. Eles ficam atônitos com aquilo. Como uma coisa dessa foi acontecer? Qual é a razão dessa desgraça? E aí então começa um diálogo onde os 3 falam nesses primeiros capítulos, primeiros 15 capítulos que nós estudamos semana passada. Então, o Elifaz repreende a Jó, depois o Bildade também fala, e o Zofar também fala. E os 3 falam colocando a culpa no Jó, né? Cada um tem uma maneira de se aproximar do assunto. Se você for estudar, eu li algumas coisas que falam sobre isso. Gostei dessa análise, né? O Elifaz, temanita, quando ele fala mais sobre as experiências da vida, né, que acontecem. Muitas coisas acontecem na vida, você tem que receber e entender as suas experiências, tirar lições daquilo que acontece para não reclamar de Deus. Então ele vai falar que Jó está errado, baseado naquilo que ele fez ou não fez, aconteceu ou não aconteceu. Depois vem o Bildade, que fala das vaidades, e da vaidade do próprio Jó, e da vaidade da vida, também é uma acusação. E depois vem o Zofar com um legalismo, também é uma acusação. E aí então, a partir aqui dessa semana, no capítulo 16, Jó começa a responder. E a resposta de Jó é interessante, porque nós sabemos que ele não tinha culpa, né? Os amigos deles não sabiam. Quando você está na situação, você não sabe. Por que isso aconteceu? Lendo aqui, você sabe que teve aquele diálogo no céu, que o diabo falou, que Deus falou. Isso explica tudo. Mas o Jó não sabia. Ninguém sabia. Você não sabe por que as coisas acontecem. Você não sabe o que está sendo dito no céu. Você não sabe por que aquilo é um teste ou não é. Você não sabe qual é o propósito de Deus. Então Jó sabia que ele não tinha culpa. Então ele fala aqui no capítulo 16, vocês não têm misericórdia para mim, né? Eu tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Ou seja, vocês vieram aqui me consolar, mas na verdade não consolam, porque não tem fim as suas palavras de vento. Ou que te irrita assim para responderes? O que eu fiz para vocês virem aqui e botar o dedo na minha ferida? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Essa é uma coisa que você tem sempre que lembrar, né? É muito fácil você acusar a pessoa sem viver a situação dela. Amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? O Jó claramente estava se sentindo acusado. Então veja, ainda que você tenha amigos e que gostam de você e que se dão o trabalho de ir até onde você está
e que estão tentando te ajudar, você pode perceber essa ajuda como uma crítica. E eles podem estar tentando ajudar da maneira errada. Então aqui vem a sabedoria desse negócio, do capítulo 16 e 17, onde o Jó está se defendendo. Ele vai se defendendo. Aí, no capítulo 18, o Bildade rebate a Jó. É o segundo discurso de Bildade, né? A gente já tinha falado uma vez, agora ele volta de novo a falar, e ele acusa o Jó de presunção. Está se achando muito. E de impaciência. Nós temos hoje esse termo, né? Paciência de Jó, para dizer alguém que tem toda a paciência. E aqui o Bildade está falando, você está sendo impaciente, espera mais um pouquinho aí. Pior que o Jó estava reclamando mesmo, né? Então ele está rebatendo, dizendo que o Jó está errado, que Deus está certo, o que sempre é uma verdade. No capítulo 19, o Jó réplica do Jó. Então ele fala que, até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Olha, eu sempre penso nisso quando vou falar com alguém que eu sei, que eu acho, que eu penso, que eu julgo, que errou. É a pessoa que está sofrendo. E você vai lá falar para ela por que ela errou. Muito cuidado com isso. Porque você pode ter razão, mas a maneira como fala, o contexto em que está acontecendo, o peso que se dá às coisas, já 10 vezes me envergonhastes. Quantas vezes nós estamos aqui querendo estender a mão e a pessoa está recebendo como um tapa? Cuidado, cuidado nessa hora aqui. E o Jó fala uma coisa aqui que é interessante. Ele fala sobre a esperança. Eu queria gastar um tempo depois com vocês falando sobre isso, porque tem 15 vezes no livro de Jó que aparece a palavra esperança. Eu não sei se eu tenho tempo hoje aqui, porque esse é um estudo mais complexo, mas se você for olhar lá quantas vezes a palavra esperança aparece em que contexto, aqui é a 12ª vez em que aparece essa palavra. Antes de consertar, Deus tira a esperança errada. Então são características da esperança. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou a minha esperança como a uma árvore. Deus tira a sua esperança naquilo que não deve esperar, para depois reposicionar. Muito interessante esse estudo. Um dia vocês me cobram para falar sobre a esperança em Jó. 15 versículos sobre esperança. Muito bom. Estamos no capítulo 19. Eu quero gastar um tempinho nele, porque reflete o pensamento de Jó e o pensamento das pessoas. Eu vou correr aqui para terminar essa primeira parte com o capítulo 19, falando assim, olha, eu interpreto esse capítulo como sendo o fundo do poço do Jó. Fundo do poço. Mas tem no final a luz no fim do túnel. Então, é o fundo do poço, mas também é o fim do túnel. Olha o que está acontecendo aqui. Nos versículos 2 e 3, os amigos entristecem e envergonham a Jó, como eu acabei de ler. No versículo 4, Jó fala que ele tem consciência de um erro que ele não cometeu. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Eu erro, mas é problema aqui interno, o erro que eu cometi. Outra coisa, no versículo 6, é a consciência de que foi Deus e não o diabo que fez tudo aquilo. Sabeis agora que Deus é que me transformou e com sua rede me cercou. Olha que palavra interessante, porque foi o diabo. Foi o diabo que fez tudo aquilo com ele, foi Satanás o acusador. Mas foi Deus quem permitiu. Então Jó está falando, eu sei que eu tenho a consciência de que foi Deus e não o diabo, mesmo quando é o diabo, é porque Deus deixou. Outra consciência interessante no versículo 7 é a consciência de que ninguém está ouvindo. Parece que eu estou invisível. Eu grito, eu clamo, eu peço ajuda, ninguém ouve. Eu fiquei aqui como um invisível. Tem até aqueles estudos que falam do gari, né, do catador de lixo, ou do porteiro. São pessoas invisíveis na sociedade, porque você passa por elas, você vê na rua, mas trata como se elas não existissem. Elas não se sentem percebidas, nem dignas naquilo que fazem. Muita gente se sente assim como Jó, invisível. Ninguém está nem aí para comigo. Ele estava nesse sentido. Versículo 8, ele tem a consciência de que ele foi sabotado.
Alguém armou para ele, como foi verdade. Depois, no versículo 9, ele tem a consciência da desonra que ele sofreu. Da minha honra me despojou, tirou-me a coroa da minha cabeça. E é muito mais complicado quando você perde algo que você tinha do que quando você nunca teve nada. Então, sofre mais aquele que perde do que aquele que não tem. Versículo 10 é a consciência de que foi inutilizado, quebrado, desconectado. É como alguém que tira um aparelho da tomada, desligou, né? Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou a minha esperança como uma árvore. Já li esse versículo aqui. Que mais? Versículo 11. Consciência de que virou inimigo de Deus aos olhos dele. Eu vou correr aqui, senão eu não consigo. Versículo 12. Consciência de que ele foi sitiado. Versículos 13 e 14. Consciência de que foi abandonado pelos familiares e amigos. Olha que complicado, hein? Pois longe de mim, meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Então Jó tem a consciência de que ele está sozinho. E nem a família entende ou quer ficar com ele. Você lembra do que a mulher dele falou para ele, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, essa consciência profunda. Versículos 15 e 16. Consciência de que perdeu a admiração e respeito dos seus empregados. Ele era o maioral, agora os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu, cheguei a suplicar com a minha boca. Isso aqui vai dando um contexto, quando você realmente está por baixo, né? Os seus empregados, os seus funcionários, que batiam palmas, que elogiavam, que te achavam o máximo, agora fingem que não estão te escutando. Consciência disso. Aqui vem um interessante. Essa consciência aqui do versículo 17. Ele fala consciência do seu mau hálito para a mulher e com os filhos. Ele fala assim, o meu bafo se fez estranho à minha mulher. Se alguma coisa que o marido e a mulher conhecem é o mau hálito um do outro. É que de manhãzinha você acordou do lado dela e aí, antes de falar alguma coisa... Então... Até aquela sensação de identidade ali, do meu bafo se fez estranho à minha mulher. Não quer saber de mim. A minha súplica aos filhos do meu corpo. Então, família longe. Consciência de que os jovens falam mal dele. Versículo 18. Consciência de que os amigos próximos o abominam. Versículo 19. Consciência da sua fraqueza e da sua dor. Porque agora pegou na saúde. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Versículo 20. É o final do poço, fim do poço em que Jó estava. Mas daí para frente, ele começa a falar da luz do fim do túnel. E ele termina com um versículo que é muito termina, ele fala um versículo aqui que é muito conhecido, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é uma palavra de esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, meu amigo, Jó tinha toda essa montanha em cima dele. Talvez você esteja se reclamando da vida, quando você olha essas consciências todas, fala, uau, até que eu não estou tão mal assim, né? Mas você está falando... Eu sei que o meu Redentor vive. Versículo 26. Depois de consumido, verei a Deus, ainda em carne. Ainda em minha carne verei a Deus. Ele tem a esperança de que não é no céu, a coisa vai virar aqui na terra. Olha só a expectativa do Jó. Então, esse finalzinho aqui é muito legal. Com os meus próprios olhos verei, meu coração aguarda. O meu coração se consome dentro de mim. Eu vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos, e não os outros, o verão. E por isso, o meu coração se consome dentro de mim. Expectativa, esperança no meio da solidão e do sofrimento. Você tem uma luz no fim do túnel. Vamos falar mais sobre o livro de Jó daqui a pouquinho.